Muito bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Que a graça do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Hoje, mais uma vez, eu vim trazer uma palavra que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, que vai edificar o seu coração, a sua fé. E a palavra que Deus colocou no meu coração para eu trazer hoje está lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2 ali. Ele vai falar de um questionamento que João Batista teve quando ele foi preso pelo rei Herodes, né? Quem não conhece a história vai ver que João Batista ele foi um profeta, né? Diante dos judeus, e ele veio antes do surgimento e do aparecimento, do nascimento de Jesus, né? Então ele veio justamente antes para preparar o caminho para Jesus, né? Para que Jesus viesse, e ele trazia muitas palavras de confronto, né? Confronto contra as autoridades locais, falando e pedindo para que as pessoas se arrependessem dos maus caminhos delas, né? E isso incomodou muita gente, e ele acabou sendo preso, né? Porque as pessoas não queriam ouvir que elas estavam erradas, que elas precisavam se arrepender, que elas precisavam do perdão e da salvação de Deus. E por incrível que pareça, assim ainda é nos dias de hoje, né? Mas enfim, ele acabou sendo preso, e aí Jesus já tinha nascido, eles já se conheciam, mas ele ainda, essa palavra aqui que a gente vai meditar em seguida, demonstra que ele ainda não tinha convicção e certeza de quem Jesus era, né? E então em Mateus 11, a partir do versículo 2 ali, João questiona, né? João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, Jesus respondeu esse questionamento, né? Olha o questionamento que João acabou fazendo, né? Enviou os amigos, as pessoas que andavam com ele, né? Para questionar a Jesus, né? És tu aquele que haveria de vir? Porque existia uma promessa, né? Para a nação, para o povo de Israel, da vinda do Messias, né? E foi esse o questionamento que João Batista fez. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? De que forma que Jesus falou simplesmente, não, sou eu? Não, Jesus foi muito, eu vejo que Jesus era, né, a própria sabedoria encarnada, né? Ele apenas falou, vai e conte a ele o que vocês estão vendo, né? Conte a eles o que vocês viram, que os cegos veem, que os aleijados andam, que os mortos são ressuscitados, que as boas novas são pregadas aos humildes, aos mais pobres. Dessa forma ele confirmou, né? Ele não precisou nem dizer quem ele era, com as próprias obras, as obras de Jesus o qualificavam, né? Para aquilo que as pessoas estavam esperando, para quem ele realmente era, né? Ele não precisava dizer quem ele era, as obras dele falavam por ele, né? Então eu venho falar hoje justamente sobre essa palavra, um pouquinho com vocês, porque hoje em dia existem, a gente tem uma dúvida muito grande no nosso coração, né? Sobre a quem a gente deve recorrer, ou a quem a gente deve se prostrar, ou a quem a gente deve adorar, né? Porque existe muito engano nos dias de hoje, amado, e eu não estou aqui querendo desmerecer ninguém, não estou aqui querendo desmerecer sua crença, mas hoje em dia é bem complicado de quem está iniciando, de quem está procurando o caminho, né? Jesus ainda acrescentou em uma outra passagem da Bíblia,
ele disse aos apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse também que as pessoas daquela época, da época de Jesus, andavam como ovelha que não tinha um pastor, e foi por isso que ele veio ao mundo, para ser o nosso pastor. Mas muitas vezes a gente anda como aquelas pessoas, anda perdido, né? A gente não sabe por que caminho que devemos ir, ou ainda a gente não tem fé para acreditar que existe um Deus que cuida de nós. E ainda no meio de tanto engano que existe hoje em dia, a gente não sabe a qual Deus devemos adorar, né? Porque existe muitas religiões, muitas religiões hoje em dia, né? Mas eu quero dizer para você que só existe um caminho, uma só verdade e uma só vida, tá? E esse caminho é Jesus e a sua obra consumadora e salvadora naquela cruz. Eu quero meditar um pouquinho também no versículo de Lucas 9, tá? Ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa que, para ver, Lucas era outro apóstolo, era um dos apóstolos de Jesus, que Jesus escolheu, né? Um dos 12. E ele falou a mesma coisa que eles fizeram. Na verdade, aqui a gente vê justamente o contrário, né? No livro de Mateus, que a gente acabou de ver ali, João Batista é que faz o questionamento para Jesus. E agora no livro de Lucas, que a gente vai ler em seguida, Jesus faz o questionamento para os apóstolos que andavam com ele, para ver se eles também tinham o mesmo questionamento. Jesus sabia os questionamentos, né, os medos, as angústias que a gente tinha, que as pessoas têm dentro do coração. E lá em Lucas 9, tá? Se você quiser acompanhar, abrir aí na sua casa, Lucas 9, a partir do capítulo 18, ele vai dizer: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então ele perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado, que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, em outras versões, né, em outros livros, a gente vê que Pedro só pôde afirmar isso e só tinha conhecimento e sabedoria disso porque foi revelado por ele, pelo Espírito Santo, né? Então a gente deve buscar essa mesma revelação, essa mesma sabedoria. A gente deve orar para o Espírito Santo, que ele nos mostre qual é o verdadeiro caminho que a gente deve andar. Porque, como eu falei anteriormente, amados, existe muito engano, muitas pessoas falando que podem te ajudar, que podem fazer inúmeras coisas por vocês. Hoje em dia existe muitas casas de religião, né? E como eu falei anteriormente, eu não estou aqui para desmerecer ninguém, desmerecer a fé de ninguém. Eu só estou aqui para falar do caminho, da verdade e da vida, tá? O caminho que mudou a minha vida, né? Que fez eu enxergar. Muitas passagens da Bíblia afirmam isso, né? Eu era cego e enxergava, eu era cego e agora vejo. Então, por mais que existam muitos caminhos, muitas pessoas, né? Muitas religiões que falam, que querem instruir as pessoas, que falam que são o caminho correto, ninguém jamais fez o que Jesus fez. Ninguém teve as obras de Jesus. Jesus curava leprosos, curava paralíticos, trazia mortos à vida, tá? Não só isso, tá? Como se isso fosse pouco, né, amados? Mas as obras de Jesus falam por ele, que ele era o Cristo que haveria de vir, o Messias esperado, e que ele é o Filho de Deus que intercede por nós. Ninguém jamais ousou falar o que ele falou, trazer para si, né, a alcunha, digamos assim, de ser o caminho, a verdade e a vida.
e Jesus realmente era o caminho, a verdade e a vida. Ele falava para um paralítico se levantar, o paralítico se levantava. Ele falava para um cego ver, o cego via, né? Ele falava ele estava com os discípulos no meio de uma tempestade em alto mar, e os discípulos apavorados achando que ia morrer, e ele dava ordem ao mar e ao vento, e o mar e o vento se acalmavam, né? Ele andava sobre as águas, e isso não é uma historinha, existem muitos testemunhos a respeito disso, amados, e eu quero que vocês compreendam justamente isso, sabe? Isso não é um conto de fadas, isso realmente aconteceu. Jesus fazia todas essas maravilhas, Jesus ressuscitava os mortos e por fim ressuscitou, ele mesmo ressuscitou, se entregou naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então só ele que pode te salvar, só ele que pode te curar, só ele que pode te abençoar e fazer você trilhar um caminho de eternidade nessa vida, fazer você viver com esperança sobre essa vida, porque por mais que a gente não tenha aparentemente nenhum problema, que a gente viva bem essa vida, a gente vai se deparar em um momento ou outro, qual a gente não sabe, né, com a finitude dos nossos dias, tá? E quando a gente morrer, acaba ali a nossa esperança, acaba ali tudo que a gente construiu? Não, eu te digo que não acaba ali, porque Jesus venceu a morte, ele ressuscitava os mortos e ressuscitou ao terceiro dia. E você vai ressuscitar também, eu declaro em nome de Jesus, que você vai passar a ter fé no seu coração, vai trilhar esse caminho, vai começar a trilhar esse caminho, e você vai ressuscitar também, você vai vencer a morte como aquele que nos criou, aquele que nos resgatou, aquele que nos perdoou e aquele que nos salvou. Então, que você possa tomar posse dessa promessa, né? Passar a viver com fé e esperança naquele que te amou primeiro e naquele que te salvou e te amou de uma forma tão grande que ele não negou nem a morte de cruz, né? Para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. Então que você venha a ter essa certeza, que você não tenha mais dúvida no seu coração sobre a que Deus você deve seguir ou adorar, tá? Por mais que existam muitas religiões, muitos enganos, muitos falsos caminhos, digamos assim, Jesus é o nosso Salvador e é a Ele que devemos adorar. Que Deus possa plantar a semente dessa palavra no seu coração, que ela venha dar muitos frutos e que você tenha um final de semana abençoado na presença de Deus, cheio de paz e de alegria. Deus abençoe a vida de todo mundo e até o próximo vídeo.